Oi, guris, tudo bem? Voltei aqui para a gente falar um pouco sobre a atividade cultural dessa semana. Essa semana a gente está recebendo dois convidados super especiais do Centro Cultural do Banco do Brasil. A gente está com a Patrícia Chaim e o Cláudio Matos. O Centro Cultural Banco do Brasil é um grande parceiro do Guri, né? Quem era aluno nosso, alguns polos já foram visitar as exposições deles. E a gente espera que quando todo esse processo da pandemia, da quarentena acabar, a gente consiga voltar e fazer outras visitações. Então, eu queria pedir, acho que, um pouco para eles se apresentarem, falar quem são um pouco, e obrigado pela presença. Olá, Luiz, tudo bom? A gente agradece, né? Agradece essa oportunidade, né? Desse encontro com vocês. Eu sou o Cláudio, sou gerente geral do CCB São Paulo, né? E a gente está aqui também com a Patrícia Chaim, que é gerente de comunicação. Para a gente é sempre uma alegria, né? Receber, né, as crianças do Projeto Guri, né, no CCBB, nas nossas exposições, na nossa programação. E assim, estamos nesse momento, né, assim, realmente, em outro momento a gente não pode tê-los presencialmente, mas é um prazer, né, estar aqui conversando com vocês, né, sobre o Centro Cultural, sobre as nossas atividades, a nossa programação. Né, o Centro Cultural Banco do Brasil, né, ele começou suas atividades há 30 anos, né, há 30 anos que o Banco do Brasil investe em cultura, né, a gente tem hoje 4 centros culturais, né, em São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte, né, e a gente tem, né, né, é um orgulho, né, falar assim, dessa programação ao longo desse tempo, né, do quanto a gente conseguiu trazer, né, de programação cultural diversa, né, de todas as atividades acessíveis, né, a todos os públicos, né, exposições muito relevantes, né, a gente teve Basquiat, realismo, né, tantas outras, né, exposições importantes, relevantes no momento, né, para trazer vários movimentos da arte, né, muitas vezes exposições que não eram acessíveis, né, que demandavam que as pessoas visitassem os museus fora do país, isso não é acessível a todo mundo, a gente sabe, e a gente é um orgulho poder trazer isso e oferecer de forma gratuita ao público, né, à população dessas cidades. E agora, né, nesse momento, a gente precisou fechar o Centro Cultural, né, suspender as atividades presenciais no dia 14 de março, né, em função da pandemia. Né, foi uma decisão, nós fomos o primeiro aqui na cidade de São Paulo, tomamos essa decisão de fechar o Centro Cultural, né, no dia 14 de março. Né, logo depois, os outros aparelhos também começaram a fechar. Né, a gente foi obrigado realmente a fechar em função da segurança das pessoas, dos visitantes, para evitar, né, apesar dos inúmeros apelos de, olha, eu queria visitar, porque a gente está com a exposição Egito Antigo aqui, né, apesar dos apelos das pessoas, assim, a gente não tinha como, né, abrir. Era uma exposição que estava gerando uma demanda muito grande, as pessoas realmente tinha fila, mas as pessoas estavam felizes visitando e tinham uma experiência bacana. Mas a gente, né, precisou fechar e agora está nesse momento, assim, é o momento de todos, não só o CCBB, mas todos os aparelhos culturais da cidade, todos os centros culturais, está nesse momento se reinventando, né, buscando novas formas de fazer, novas formas de levar a cultura, né, de apresentar cultura para as pessoas. Então, nós estamos hoje né, discutindo junto a toda nossa equipe, discutindo os protocolos, né, para a retomada, né, das atividades, né, segundo semestre, provavelmente. Né, a gente está acompanhando, né, todo o cenário, né, tudo que acontece, desenhando todas as medidas que precisam ser tomadas para que a gente reabra com segurança, né, as visitas presenciais. Né, a gente está negociando as exposições que estão nos 4 centros para que elas possam permanecer mais algum tempo. Né, no caso do Egito, ela iria só até maio, mas as obras continuam aqui em São Paulo.
né? As obras continuam guardadas e conservadas aqui dentro do CCBB São Paulo, por exemplo, né? Como a gente está com Vai e Vem em Belo Horizonte, né? O Ivan Serpa no Rio, A Chihiro, em Brasília. a Chihiro, em Brasília, né? Então, a ideia, né, é que a gente está negociando para que essas exposições permaneçam nesses locais, mas isso ainda depende desse cenário, depende de até quando vai, isso não é uma coisa que a gente tem essa certeza, mas, em paralelo, a gente já disponibiliza, né, essas visitas virtuais, esse tour virtual, essas exposições, né, por meio da internet. Então, as pessoas já podem acessar conteúdos de casa. Então, é uma discussão, né, que a gente tem feito no sentido de o que é que a gente pode realmente, né, o que é que esse momento inspira também, o que é que a gente pode inovar, o que é que a gente pode trazer para as pessoas de conteúdos relevantes, né, com segurança, né, nesse momento, e quando reabrir, conseguir fazer com que as pessoas também visitem o CCBB com segurança, né, a mesma segurança que está ficando em casa e cuidando da saúde. Eu queria passar a palavra para a Patrícia, né, que pode, né, até falar mais dessa programação, né, que a gente está com vários conteúdos disponíveis, aí a gente criou uma série de ações, né, nesse momento para fazer essas nossas atividades e a cultura chegar até as pessoas. Oi, Luiz. Oi, Cláudio. Oi, guris. Pedir licença para falar assim também com vocês. É um prazer estar aqui nesse ambiente virtual, falando um pouquinho do que o CCBB, de como o CCBB pode se conectar com as pessoas, cada um na sua casa. Logo que a gente tomou, então, né, Cláudio, a decisão de suspender as atividades presenciais, a primeira preocupação foi como reunir conteúdos já existentes e disponibilizar esses conteúdos para as pessoas. A gente já tinha alguns conteúdos, então, nesse primeiro momento, logo ali na segunda quinzena do mês de março, a gente quis contar que a gente tinha uma visita virtual no Google Arts, que a gente tinha acervo de arte e educação disponível no site ccbbeducativo.com. E aí a gente foi entendendo que era necessário fortalecer esse movimento. Esse movimento, então, a gente nomeou como CCBB em Casa. Quem quiser pode buscar essa hashtag nas redes sociais, que vai encontrar os acessos, os links, então, para conseguir visualizar, né? Conseguir ir lá e navegar, né, por esses conteúdos. E assim, logo depois disso, em que a gente criou esse movimento, a gente conversou com os outros CCBBs, né, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, num momento em que a gente não tem limitações de acesso físico, né? A gente dedicava muito da nossa atuação para as áreas, né? Então, exposição, teatro, cinema, música, ideias e programa educativo lá no prédio. Quando a gente mudou esse consumo para o ambiente virtual, a gente percebeu que tudo que a gente tinha podia ser compartilhado nos perfis dos 4 CCBBs. Então, assim, CCBB em casa. Patrícia, o que é o CCBB em casa? Ali a gente tem tour virtual, a gente tem gravações de webinários. Webinários são encontros online que a gente fez com alguns especialistas, também com uma maratona no dia do aniversário do CCBB, foi um bom exemplo para as pessoas acessarem. A gente tem catálogos virtuais na íntegra para as pessoas fazerem um download e lerem, né? Poderem estudar aquilo de exposições que já aconteceram, de mostras de cinema que já aconteceram nos CCBBs, nos 4. A gente tem alguns vídeos inéditos de projetos de música que foram gravados sem plateia. A gente tem no YouTube do Banco do Brasil. A gente tem também conteúdos de arte e educação. Vale aqui destacar o projeto CCBB Educativo em Casa, que está saindo do forno, com muita coisa legal para as pessoas acessarem, atividades
atividades propostas para crianças e adultos, para crianças e suas famílias assistirem, acessarem e curtirem aí, não só no final de semana, mas também como parte da rotina, do cotidiano aí. Então, assim, essa intensificação da divulgação dos conteúdos virtuais foi importante para manter o CCBB relevante, o CCBB conectado às pessoas. Acho que a gente tinha um sentimento muito presente quando a gente encontrava os grupos das crianças, os grupos que eram recebidos ali para as visitas mediadas no prédio. Hoje, esse sentimento vem num comentário, em um post. A gente tem assim muitos comentários positivos, esse sentimento positivo sendo traduzido em envolvimento ali nas publicações, nas divulgações que fazemos. A gente tem um exemplo bem bacana que vale trazer aqui, de uma funcionária de um hospital aqui de São Paulo, que escreveu que o hospital divulgou num informativo interno o tour virtual de Egito. Para quem ainda não acessou, bb.com.br/cultura. Aí você vai ter uma imagem, clicar em cima da imagem, você já vai conseguir navegar. E aí essa funcionária relatou que num cenário tão sensível, ela poder ter acesso a uma visita virtual ali pelo celular, né? Não é necessário ter um computador, você pode navegar no celular. Há uma exposição milenar, né, em que o curador explica, ele conta, ele explica cada obra, você pode aproximar essa obra, dessa obra, enxergar cada detalhe, que isso aqueceu o coração dela, sabe? Isso fez com que ela tivesse um momento de pausa ali no dia a dia. Então, é esse o valor, né? É isso que a gente acredita, a gente entende, a gente tenta explicar para as pessoas o que é o mais que digital. O mais que digital é justamente isso. É muito mais que simplesmente ficar na rede social ou então navegar pela internet. É conseguir transportar isso e assimilar esse conhecimento de forma que a gente consiga transformar as pessoas, né? A gente acredita nesse poder transformador da arte, da cultura. Muito legal o que vocês trazem, tanto da história do CCBB, como esse novo momento que vocês estão, né? Que eu acho que é um momento que todos nós estamos passando, né? De ter essa frente de atividades online. Então, acho que é muito interessante todo esse leque de informação que vocês trazem para a gente vai deixar. Junto com essa gravação, a gente vai deixar os links para o pessoal acessar, né? O CCBB em casa, a hashtag CCBB em casa que você pontuou, a gente também está com o Guri em casa, temos também o Cultura em casa, então acho que a gente está bem alinhado para fortalecer, porque no momento que a gente está, acho que cultura é um respiro para a gente, né? Então a gente não pode perder isso. E aí, acho que eu queria só, acho que para fechar, que vocês falassem um pouquinho sobre a exposição do Egito Antigo, que era uma exposição que a gente já tinha até organizado alguns polos para visitar. Ela está com um tour virtual que está bem legal. Se você puder pontuar, acho que um pouquinho mais sobre ela, o que tem de interessante, o que os nossos guris podem dar uma olhada. Obrigada por disponibilizar o link. Acho que vale só ressaltar um ponto importante: acessibilidade virtual. A gente tem a exposição. O Claudinho vai falar um pouquinho dessa nossa preocupação em tentar manter essa exposição, mas eu quero destacar a acessibilidade virtual, ou seja, a gente tem som, a gente tem as imagens, as pessoas conseguem ter recursos de acessibilidade no tour virtual. E para quem quer algum vídeo em Libras sobre a exposição, o aplicativo Musea. Claudinho, obrigada. Legal. Perfeito, Patrícia. A Patrícia pontuou bem, né? É uma exposição que realmente, ela, além de todos os recursos de acessibilidade, é uma exposição, como eu tinha falado, atrai todos os públicos, né? Assim, é uma exposição que a gente ficava, era uma emoção ver as crianças, ver idosos super
curiosos, né, com aquelas peças que estavam ali, né, uma exposição que atrai as famílias, né, as pessoas, não é às vezes não é um conteúdo, é um conteúdo muito próximo, não é à toa que a exposição bateu mais de 1.500.000 visitantes, né, 500.000 visitantes, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, né, e a gente esperava alcançar essa marca ainda maior de mais de 500 mil de visitantes aqui em São Paulo, mas assim, a gente, né, está nesse momento de se reinventar mesmo e de disponibilizar esse conteúdo de forma digital. Mas é uma exposição que traz, né, em torno de 140 peças, é uma exposição do Egito, do Museu de Turim, que é o segundo maior acervo de arte egípcia do mundo, né, o Museu Egípcio de Turim. É uma exposição que ela traz um recorte interessante, né, que ela traz desde o cotidiano, né, ela passa pelo cotidiano dos egípcios, do Egito Antigo, né, trazendo objetos que faziam parte desse universo, né, das pessoas, do dia a dia das pessoas, né, passa pela questão religiosa, pela religião, que é uma coisa muito importante na cultura do Egito, né, que é uma coisa muito importante na cultura deles, né, essa coisa do faraó, né, que era quase um deus, né, para o egípcio, e ao mesmo tempo essa relação dele, né, enquanto com a divindade, os deuses que eles acreditavam, os momentos de politeísmo ali da cultura egípcia. Então, toda aquela questão, né, de como a estrutura dos templos, né, tudo que eles acreditavam, né, essa relação deles com a morte, né, e traz também um recorte, né, que está na exposição como eternidade, né, que a gente chama de eternidade, que traz toda a relação dos egípcios com a realidade, né, depois da morte. E é um pouco isso, assim, era uma cultura que gostava muito do dia a dia, e eles gostavam tanto da vida que eles tinham, né, claro, isso aí a gente excetua os escravos, né, situações mas os egípcios, de uma forma geral, eles tinham o dia a dia do Egito, era tão bom que eles queriam levar aquilo para a eternidade. Então, tinha todo aquele ritual, né, de a gente ver, né, as escavações, os processos de escavação das ruínas no Egito, de encontrar os objetos que eles levavam para o túmulo, né, acreditando que na vida eterna, eles teriam todas aquelas coisas, né, que traziam prazer. Então tinha isso, né? Assim, eles tinham muito essa coisa com as figuras, com as imagens. Então era muito interessante assim a gente perceber que os egípcios, a tradução da imagem para o real, né, era muito próxima. Então, quando ele levava para o túmulo a imagem de um servo, é como se o servo estivesse ali com ele na eternidade e pudesse prestar serviços na eternidade. Então, alguns levavam comida mesmo, né, em potes, assim, em reservatórios para o túmulo, porque eles entendiam que aquilo ia ser preciso na outra vida, e outros levavam a imagem, e a imagem já significava a própria comida. É como se ele estivesse levando a própria comida. Então, assim, é uma exposição muito interessante, né? Assim, a gente fica com um aperto no coração de não estar aberto. A gente está com todas as peças no Centro Cultural, né? Com todos os cuidados de conservação, né? Importantes, né? A gente tem uma múmia, né? Que é talvez o objeto mais desejado, né? Pelos visitantes, um dos objetos mais desejados, que é uma múmia, né? Da Tararó. A gente não sabe, né? A história não sabe bem assim ao certo como pronunciar, mas que era uma mulher, né, que viveu em torno de 700 anos antes de Cristo, né? Então, e a gente tem essa múmia, está lá, a gente tem todo um cuidado, né, de conservação, né, de manter as condições de temperatura e umidade para que as peças voltem para Turim nas mais completas condições de conservação. Então, isso é importante, né? A gente acha que não, fechou o CCBB, é só fechar a porta e... Não, a gente tem um trabalho ali de manutenção, de limpeza, de segurança, né, reforçada para manter todos esses objetos. E a gente espera, né? Espera que
tão logo a gente consiga reabrir o CCBB, a gente retome as exposições, né, a exposição de forma presencial, mas com todos os cuidados, né, e protocolos importantes para garantir a segurança das pessoas, né, e garantir que as pessoas façam essa visita, tenham uma experiência bacana, garantindo a segurança, né. Considerando que nem todo mundo vai conseguir acessar a exposição, porque a gente vai ter certamente uma limitação de visitantes, né, uma limitação né, menos pessoas, né, nas salas, por uma questão de saúde, né, de segurança. A gente disponibiliza essa exposição, como a Patrícia já falou, né, por meio do link, né, tem a exposição virtual, o tour virtual, que pode acessar em bb.com.br/cultura. Então é importante assim, que agora, assim, mesmo quem não está em São Paulo, pode visitar a exposição, pode conhecer todas as peças e pode entrar E é interessante o tour virtual que você consegue entrar na historinha de cada peça, na explicação de cada objeto que está ali colocado. Então, isso é muito bacana, assim, a gente poder proporcionar esse acesso, né, a essa exposição, a esse recorte da cultura do Egito na casa das pessoas. As pessoas podem acessar de onde estiverem. Não, muito legal. Eu acho que os guris eles vão adorar todo o conteúdo que vocês têm, principalmente essa exposição do Egito Antigo. Acho que, como vocês mesmos pontuaram, é algo que cativa todo mundo, que aguça a curiosidade de todo mundo. Então, a gente vai deixar todos os links para as pessoas acessarem, né, as páginas de vocês, o tour virtual. É muito legal saber que tem essa preocupação com acessibilidade. Então, a gente tem como a pessoa acompanhar por áudio, né, por vídeo, consegue mexer pelo celular. Então, acho que os guris eles vão ter para essa semana uma boa quantidade de coisa para dar uma olhada. E eu queria agradecer, então, acho que mais caminhando agora para a gente finalizar, queria agradecer muito a Patrícia, agradecer muito o Cláudio por essa conversa, por essa disponibilidade para apresentar um pouco o Centro Cultural Banco do Brasil para os nossos guris e até para quem, como vocês mesmos pontuaram, né, até para quem não é guri e tem vontade de se tornar quando a gente voltar às nossas atividades, né, quem não é de São Paulo. Acho que é interessante que essas barreiras a gente quebra um pouco agora com a internet, né? Então, venham conhecer esses materiais. Eu queria muito agradecer vocês. Agradecer a Patrícia, agradecer o Cláudio por essa conversa. E com isso, acho que a gente fica por aqui, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Quem puder, fique em casa. Quem precisar sair de casa, lembrar sempre de usar a máscara. A gente está sem máscara porque a gente está em casa. E a gente se vê, então, na próxima semana. Beleza? Tchau, pessoal. Obrigado.